Quais as chances para a democracia em um contexto no qual crescem a vigilância digital, em contexto no qual algoritmos manipulam nossas formas de pensar, nos reúnem em bolhas sociais, em bolhas ideológicas, que expulsam qualquer pensamento diverso, divergente, em que tudo que nós vemos sempre é cada vez mais do mesmo? Quais as chances, quais as possibilidades para a democracia nesse contexto? Conversaremos um pouco sobre isso. Meu nome é Celito Maier, filósofo, antropólogo, cientista social. Imagine-se numa bolha dentro da qual vivam pessoas que pensam de maneira similar, de maneira igual, praticamente. Em que as preferências políticas são as mesmas. Um contexto de uniformidade ideológica. Isso não é uma realidade distinta, isso não é uma realidade que está longe de nós. Não, ela está aqui, cada vez mais. O contexto das inteligências artificiais, com as quais nós começamos a interagir cada vez mais. Inteligências artificiais que sabem a nossa forma de pensar, que conhecem nossos gostos e que, por isso, vão trazendo para o nosso convívio sempre mais do mesmo. Cada vez mais, observe na sua vida como que nós temos contato com pessoas que pensam da maneira igual, em que a pessoa que pensa de maneira distinta, diversa, ela é excluída da nossa rede social. Ora, podemos chamar isso de democracia? Se nós formos olhar a história da vida política na Grécia, a história da evolução da democracia, de como que as democracias se reinventam historicamente, com toda segurança poderemos dizer, olha, isso não é democracia. Sequer isso é política, porque política, a própria palavra já o diz, refere-se à diversidade que constitui a polis. A cidade é o lugar da diversidade ideológica, das diferentes preferências. Sabem que moralmente não se pensa da mesma forma, em que sexualmente não se vive da mesma maneira, em que religiosamente não se defende as mesmas crenças. A cidade é esse lugar da diversidade, razão pela qual o conflito é o cerne da democracia. E quando nós buscamos nos reunir em bolhas, ou somos reunidos em bolhas, nós estamos justamente evitando o que é a essência da política, o que é a essência da democracia. Desaprendemos o poder da argumentação, desaprendemos a habilidade de escutar o argumento diverso. Quando alguém pensa distintamente da gente, pela falta da nossa habilidade política para conversar e dialogar, quando isso acontece, nós levamos as questões para o campo pessoal. Criamos inimizades a partir de pensamentos políticos distintos. Dessa forma, como recuperar, como reinventar a democracia? Antes, como que as democracias morrem? Stephen e Daniel, dois cientistas americanos, cientistas sociais americanos, em 2018, publicaram a obra Como que as Democracias Morrem. E no cerne de sua obra, eles colocam para a gente que democracias morrem não é necessariamente por golpes militares. Morrem por governos legitimamente, democraticamente eleitos e que, uma vez no poder, vão se tornando cada vez mais autoritários, vão se tornando totalitários, no sentido de buscar uma ideologia única, vão excluindo para a periferia o pensamento divergente, o pensamento diverso. Então, minorias étnicas, minorias sociais, minorias raciais são excluídas, não são assistidas. Reina o império de uma mesma ideologia.
manipulação ideológica. Então as democracias começam a se fragilizar no mundo por um movimento de conservação de uma única forma de pensar. Cria-se, inclusive, guerras culturais. Quer dizer, no meio de uma cultura, um valor, uma ideia, uma concepção tem que dominar as outras. Então, nesse movimento, nessa guerra cultural, você elimina o pensamento divergente. Com isso, nós matamos a política. E as novas gerações que estão vindo precisam ter a oportunidade de viver a genuidade, sabe? A genialidade do que é política. Como promover isso? Existem muitos movimentos, e aqui no Brasil nós sabemos o quanto isso é forte, de buscar nos livros didáticos a formação do mesmo pensamento, em que livros didáticos não poderiam trazer pensamento divergente, formas distintas de viver a vida. Quer dizer, esse tipo de censura que boicota os nossos filhos, os nossos alunos, as nossas novas gerações, a presença da diversidade, a presença do divergente. Como você forma uma inteligência? Como você forma o poder de argumentar se não é na convivência com a diversidade? Então, o desafio para nós é buscarmos, com as novas gerações, a criação de novas inteligências, de espíritos de época capazes verdadeiramente não só de tolerar a diferença, não só de respeitar a diferença, mas, acima de tudo, de defender a diferença, de amar, de buscar o pensamento divergente. Isso é a vida política na sua essência. Então, o desafio maior que eu vejo é com as nossas novas gerações. Nenhum de nós, pais, educadores, autoridades constituídas, tem o direito de se arvorar em juiz e escolher para os nossos filhos, dizendo para os nossos filhos o que é certo, o que é errado. O certo e errado aqui é pensar, cara, a vida é diversidade. O meu ponto de vista é um ponto de vista. E cada ponto de vista é a vista de um ponto. Aprender a reconhecer essa diversidade. Não existe o certo ou o errado no campo da opinião. No campo da opinião existe a diversidade, que tem que ser respeitada. No campo da moral, existe a diversidade de pensamentos, em que a consciência de cada indivíduo deve ser lapidada para que ele se torne responsável na sua forma de pensar, nas suas escolhas. Responda por suas escolhas. Buscar maturidade afetiva, buscar uma inteligência afetiva, um afeto, portanto, marcado por uma inteligência, e uma inteligência buscada por um afeto, em que o outro é o cerne da minha vida. O respeito e a promoção da diversidade. Então, o desafio que nós colocamos aqui é como assegurar vida democrática para os nossos filhos? Como assegurar vida política para as novas gerações? É pelo movimento da educação. É por uma educação inclusiva. É por uma educação plural. Então, desejo a você e te convido a fazer parte dessa nossa comunidade reflexiva, comunidade investigativa, na qual conversaremos e refletiremos sobre os grandes desafios para a democracia em nossa sociedade. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa reflexão, compartilhe com seus amigos, assine este canal, deixe seus comentários, faça suas críticas. Afinal, a diversidade é o cerne com o qual deveremos aprender a caminhar. Tá? Um grande abraço, um beijo no seu coração.